Claudilene, Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Deus trouxe para mim um versículo e eu tenho meditado nesse versículo sem ter lido. E eu fico pensando, e agora eu acabei de ler. Normalmente antes de trazer uma palavra, eu peço sempre para Deus na hora, porque tem que ser a palavra do ambiente, né? A gente não sabe quem vai estar no lugar e o que Deus quer falar para as pessoas, né? Não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas, porque aquele que esquadrinha o coração é aquele que verdadeiramente faz as coisas. Amém? Jesus passava nos lugares e as pessoas olhavam para a humanidade de Cristo. Se você olhar para a minha humanidade, você não vai receber nada nessa noite. Mas se você olhar para o Espírito de Deus que está sobre a minha vida e você sugar desse Espírito, Deus vai ter uma palavra no seu coração. Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse não é o filho de Maria, o filho de José? Seus irmãos estão no meio de nós? O que eles estavam dizendo? Eu conheço esse cara. Mas eles não tinham os olhos espirituais abertos. Amém? Então, Deus colocou o meu coração um texto lá em Lucas, capítulo 7. Amém? Eu tive uma visão quando a gente orava, e eu via como se fosse um samurai. Existe uma estátua, um brinquedo de samurai nessa casa, alguma coisa assim? Eu vi um samuraizinho, né? Alguém já fez artes marciais, luta, karatê, karateca, tudo? Tá aí o problema. Depois eu explico. Tá? Abre em Lucas, capítulo 7. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperarei. Eu não sabia que você lutava, Deus mostrou. Amém? A gente vai quebrar essa maldição. Amém? Da sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 7, verso 48. 47. Isso. Eu vou ler só isso aqui. Diz assim, e depois eu vou ler o contexto para você entender. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Mas preste atenção no final. Pois muito me amou. Os muitos pecados dessa pessoa ao qual o texto fala foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E parece meio sem sentido, porque quando a gente fala, mas o que tem a ver o perdão com o amor? A graça, a lei de Moisés, ela era imposta. Aquele que for pego fazendo será condenado, né? Ela era imposta, né? Roubar é certo? Não. Mas se você pegar a pessoa, ela é presa. Mas se você não pegar, não dá nada. Era assim que funcionava a lei. A graça não é assim que funciona. A graça é o que Cristo fez por nós. A graça funciona da seguinte forma: aquilo que você quer receber de Deus. A palavra em grego se chama labano, né? O quanto eu quero pegar. Tudo está disponível. Jesus, antes de morrer, ele disse assim: eu entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. O que foi feito ali? Tudo. Tudo foi feito ali. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi tão violento no mundo espiritual que até o céu foi purificado. O livro de Hebreus fala isso. Foi tão extraordinário o que Cristo fez, que a Bíblia diz que esse nome que ele herdou, ao ponto de, depois que ele fez isso, trouxe sobre ele um governo sobre todas as coisas. E a Bíblia chamou ele de último Adão, né? O último que veio governar a terra. Né? E você vê que Jesus, quando foi tentado, Satanás disse o que para ele? Eu tenho poder sobre tudo que você vê. E Jesus disse: o meu reino não é visível, porque o reino de Deus, ele é algo espiritual. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que eu ligo na terra ou no céu, se eu ligar na terra é ligado no céu, se eu ligar no céu é ligado na terra. Tudo antes de acontecer no mundo material, ele acontece primeiro no espiritual. Antes de um demônio tocar na sua vida,
ele tem que pedir autorização para Deus, né? Mas quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele morreu, Adão e Eva. E é engraçado que a Bíblia continua contando a história de Adão e Eva. Então não se tratava de uma morte física. A palavra em hebraico, morte, significa separação. Naquele momento, o homem se separou de Deus. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Engraçado, né? Era para dizer que ele estava cego. Mas agora os olhos dele se abriram. E eles começaram agora a conhecer distância de Deus e domínio de pessoa, dele mesmo. Agora ele podia governar sobre a vida dele. E aí Deus disse para ele: agora que você pode fazer isso, você vai comer do teu esforço. Porque antes eu era o teu alimento, eu era a tua provisão, eu era aquilo que você necessitava, né? E é engraçado que quando a gente começa a entender o pecado original, a gente começa a entender que tudo se resume a uma coisa só: ao quanto nós precisamos de Deus e ao quanto nós entendemos isso. E o diabo, a Bíblia chama ele de pai da mentira. E eu vou falar algo que talvez escandalize você. Ele não está falando daquele que mente. Ele está falando do pai da mentira, porque desde o princípio ele tem pregado aquilo que não é Deus. Desde o princípio ele tem pregado que o homem viva nele mesmo, tendo uma independência. A Bíblia diz que Satanás olhou para Adão e disse assim: Adão, se você comer desse fruto, não é uma fruta, é fruto, é algo que geraria algo dentro dele, você vai se tornar como Deus. Ele não mentiu, porque Deus mais abaixo ele diz: agora eles são como um de nós, eles podem fazer o que eles querem, e não é bom que eles comam da árvore da vida e vivam eternamente. Interessante isso, né? Parece uma coisa tão simplória, mas quanto tempo nós caminhamos fazendo aquilo que nós queremos, né? O ato de eu não orar já significa que eu sou independente de Deus. O ato de eu não dobrar o joelho e pedir algo para Deus já significa que eu sou independente. O ato de eu tomar uma decisão simples já se torna independência. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 13 ou 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente lê as Escrituras e vê que Jesus veio, a gente vê que quando Jesus caminhava na terra, as pessoas não conseguiam ver o Espírito sobre ele, mas apenas os sinais. Jesus disse: se você não crê no que eu falo, creia nos sinais. Os discípulos caminharam 3 anos com Jesus e eles não se arrependeram. Isso está na Bíblia. Pedro, quando negou Jesus, voltou a pescar. Voltou a viver a mesma vida que ele vivia antes de caminhar com Cristo. O problema estava em Cristo? Eu acho que não. Ele era o melhor pregador de todos os tempos. Ele era a palavra viva encarnada. Ele era a expressão de Deus, o pensamento de Deus movido na terra. Então o problema não estava em Cristo. O problema estava em quem? No homem. Pedro disse, ele é um exemplo que eu gosto muito, porque ele disse assim: eu jamais te negarei, eu vou morrer por você. Quando eles foram prender Pedro, ele puxou a espada e fez o quê? Foi defender Jesus. Que ridículo, que ridículo. Mas era o amor natural, é o amor que vê as coisas, o amor que não confia em Deus, o amor que confia na sua força. Tem um texto da Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no homem. E sabe o que esse texto está dizendo? Que não é que eu não devo confiar em você. Ele está dizendo: eu devo confiar em mim. Porque ele continua o texto dizendo que da sua força faz o seu guia. Quantas vezes nós temos conduzido a nossa vida conforme o nosso querer, conforme a nossa força? Por que às vezes demoramos tanto para olhar para Deus de verdade? Isso é em todas as vidas, em todas as pessoas. Porque as nossas forças têm que sumir. A gente tem que se sentir impotente, né? E é engraçado que os fariseus, eles representavam
os homens que mais entendiam as Escrituras. Os escribas eram os homens que escreviam a Bíblia. Eles conheciam todos os segredos das Escrituras. Né? Quantas vezes nós, todos aqui somos cristãos, dentro de uma igreja, conhecemos as Escrituras, conhecemos tudo, mas às vezes não nos sujeitamos a Ele. Achamos que a nossa crença é suficiente para andar nele. Um dia, eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu estava dentro de uma igreja e eu via um homem de terno pregando, eloquente, e eu olhei para as pessoas e eu vi as pessoas mexendo no celular, olhando para o lado, olhando para o outro, e eu chorei naquele dia. E eu fui para casa em prantos. E eu falei: Deus, está errado, mostra para mim o que esse homem não viu. Eu abro mão de tudo que eu já aprendi das Escrituras, eu abro mão de todo o meu conhecimento de crente, de cristão. Mostra para mim, Deus, o que eu não vi ainda, porque está errado. Naquele dia que eu abri mão do meu conhecimento, eu abri mão da minha inteligência, da minha sabedoria, porque todos nós temos uma sabedoria, sim ou não? Todos nós temos um conhecimento, pelo menos nós acreditamos que conhecemos alguma coisa, né? Mas a Bíblia diz que o que muda o homem não é isso aqui. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado o vosso entendimento. Sabe para quem ele está falando isso? Para crente. Entendimento é a alma. Mas sabe quando que a alma da gente muda? Quando o Espírito está dentro do homem. E nós não apagamos o Espírito. Apagar o Espírito significa não ouvir o Espírito. Porque ninguém tem poder de parar o Espírito Santo. Tem poder de não ouvi-lo. Tem poder de... Quando a gente fala assim: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, eu te aceito. O que significa a palavra Senhor? Dono. Será que Jesus tem sido o nosso dono? O dono faz o que quer. O Senhor não faz o que quer com o seu carro? É seu. Se você quiser dar ele agora, é seu. Não é assim? Né? Se eu quiser dar essa Bíblia, é minha, eu dou. Como eu cuido dela? Do jeito que eu quero, ela é minha. E Pedro, ele amava Jesus. Mas ele amava Jesus num amor filhos. Um amor que espera algo. Naquele amor que esperava andar com o rei terreno. Que esperava uma posição, que esperava algo bom de Deus, né, naquele momento. Mas era algo terreno. E Jesus disse assim: Pedro, Pedro, Satanás pediu para ceifar a tua vida. E eu não deixei. Hoje mesmo tu vai me negar. Por que Jesus permitiu que Pedro negasse ele? Para envergonhar Pedro? Claro que não. Deus nunca quer nos envergonhar. Deus, ele sempre tem uma esperança, que nós venhamos olhar para dentro de nós e nos julgar a nós mesmos. A Bíblia diz lá em aquele texto da Santa Ceia que todo mundo lê muito: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. Então, esse texto que eu vou ler aqui para vocês fala de uma mulher, uma prostituta, que amou Jesus desesperadamente. E sabe qual foi a diferença dela para nós? Nenhuma. Porque pecado é pecado. Não existe pecado diferente. Pecado é pecado. Mas Jesus venceu o pecado. Então, seja qual for o nível de pecado que você tenha, se você entender, porque antes de Jesus vir, João Batista veio com uma mensagem só. Qual foi a mensagem? Arrependimento. Sabe o que significa arrependimento? Reconhecimento. Reconhecimento da minha conduta, reconhecimento do meu dia a dia. E eu quero dizer para vocês, cara, eu não estou nem aí com o que você pensa de mim, no sentido de achar ou não achar. E você também devia estar falando dessa forma. Eu não estou nem aí. Você devia estar pensando assim hoje: o que Deus tem pensado de mim? O que realmente Deus tem pensado de mim? E eu quero dizer para você que Jesus, ele disse assim: só há um que é bom.
Na graça, os braços do Senhor estão sempre assim. Ó. Tem um texto em Isaías que diz assim, que o meu povo não consegue ver os meus braços estendidos por causa da sua rebeldia, vírgula, porque andam segundo o seu entendimento. Eu consigo achar isso em toda a Escritura, porque esse é o pecado original, independência de Deus. Lá no Velho Testamento você vê de Deus, os profetas dizendo, aquele que invocar o teu nome será salvo. Sempre foi isso. Mas invocar o nome é simplesmente de falar com a boca? Os escribas e os fariseus diziam que estavam invocando. Mas Jesus diz, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O quanto o nosso coração hoje está perto de Deus? Eu não tenho essa resposta. Como eu disse para você, só você e Deus tem essa resposta. É só você e Deus, porque a Bíblia diz que um coração contrito, Ele não vai rejeitar. E enquanto eu pensava nesse texto, Deus falou ao meu coração a respeito de um coração contrito. Um coração que se derrama diante do Senhor. Nada mais é do que um coração, uma pessoa que diz, Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Você já parou para pensar naquele texto que diz que se nós não formos humildes como uma criança, jamais entraremos no reino do céu? Humilde não está falando de pobreza. Humilde está falando em receber e entender que Ele é maior do que nós, que precisamos dEle. Qual é a criança que não precisa de um pai? E Jesus disse, se vós sois maus, sabei dar coisas boas, quanto mais eu que sou bom. O teu Pai, Ele é muito bom. E Ele enviou Jesus para que você vivesse da bondade de Jesus. Naquele dia eu entendi, quando eu vi aquele homem pregar, e foi o que Deus me ensinou, que ele estava trazendo um jugo para a igreja, trazendo condenação, e ele não conhecia ainda o amor de Deus. Mas sabe quando a gente conhece o amor de Deus? Quando a gente realmente se arrepende e abraça a graça, a justiça de Deus, a vingança de Deus, foi o amor de Deus. O dia da vingança de Deus foi o dia que Jesus morreu por você. A Bíblia diz que toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, para que você não te vivesse em ira, para que você não vivesse em condenação, para que você não vivesse em juízo, mas para que você olhasse. Assim como no Velho Testamento, as pessoas eram picadas pelas cobras, elas olhavam para a serpente e elas eram curadas. Não tire os olhos de Cristo. Caminhe como se amanhã não tivesse amanhã sem Cristo. Não existe vida sem Jesus governar a sua vida. Não existe paz sem Jesus governar a sua vida. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Jesus, a Bíblia diz que a verdade e a vida vieram por meio de Cristo. Por quê? Porque antes de Cristo, a justiça de Deus não tinha sido cumprida. Quando Deus olha para você, Deus não vê você. Se você olhar para o meu dedo, você está vendo o meu dedo. Eu uso muito esse exemplo, porque eu sei que você nunca mais vai esquecer disso. Mas quando você aceita Cristo como seu dono, e você coloca a sua confiança no que Ele fez, não nas suas obras, não no quanto você é bom, não no quanto você não mente, não no quanto você não peca, mas no quanto Ele é bom, o sangue do Cordeiro vem sobre você. E Deus, quando olha para você, Ele vê isso aqui, ó. Ele está vendo você? Ou Ele está vendo Cristo? Ele vê Cristo. No Egito, antes de Deus me resgatar o povo,
O anjo da morte, enviado por Deus, não tocou naquelas casas, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais. E sabe o que aquelas pessoas tiveram que fazer? Crer, comer do Cordeiro, lambuzar a sua casa do sangue. Não foi por merecimento, não foi por obras. 430 anos, em silêncio, sem uma voz profética, sem a voz de Deus, sem o mover de Deus, para que o povo pudesse olhar para Deus, clamar desesperadamente. Eu não sei quanto tempo você vai precisar viver até que verdadeiramente você olhe para o Senhor. Eu digo para você, diariamente, eu oro e eu choro, e eu digo: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor, a nunca andar em justiça própria, a nunca achar que eu dou conta sozinho. Porque maldito é o homem que confia no homem, que do seu braço faz a sua força. Eu dizia que se ele passa no concurso, eu também passo. Se ele consegue, eu também consigo. Eu sei de onde Deus me tirou. Soberbo, babaca, arrogante. Todo filho órfão é assim. Todo filho que não é amado é assim. Por isso eu entendo as pessoas quando elas não conhecem o amor de Deus. Elas são assim. A palavra órfão, do grego, significa separado. Nós estamos vivendo uma geração separada de Deus, sem conhecer o amor do Pai. Vivemos um fermento. Ora, depende o quanto eu faço, o quanto eu me esforço, o quanto eu me sacrifico. Aquele que entende que muito foi perdoado é o que mais ama. Se você entende que você precisa da justiça de Deus, do que Jesus fez por você, você vai clamar diariamente por isso, viver debaixo disso. Sabe por que o diabo não toca na minha vida? Porque eu tenho a justiça de Deus. Quando o diabo vem contra a minha vida, ele vê o sangue do Cordeiro. Quando o diabo vem contra a sua vida, ele vê o que Jesus fez por você. Ele vê o favor de Deus. E ele não pode tocar em você. E sabe o que acontece? A igreja, que nunca esteve debaixo da lei, hoje se coloca debaixo da lei. E traz juízo para a sua vida. Porque não conhece o amor de Deus. E essa mensagem, talvez vocês não tenham ouvido, não tem problema. Mas o Espírito Santo vai testificar no coração de vocês que ela é verdadeira. Porque Jesus disse que aquele que crê nele não será confundido. É simples. Aquele que crê nele. E Jesus disse: aquele que me ama cumprirá os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? Ama ao teu próximo como eu vos amei. O amor ágape. Ninguém consegue amar como Jesus amou se não estiver cheio do Espírito. Ninguém consegue dar aquilo que realmente entende que merece se não entender que não merece. Ninguém consegue dar aquilo que não é seu. A gente só dá para os outros aquilo que a gente entende que não é nosso. Eu estou falando para vocês de coisas que eu vivi, de coisas que Deus pediu para me dar, coisas que as pessoas tentaram fazer ou não dar. Você é louco, você é maluco, você é doido. Mas Mamon, a gente destrona assim. Por isso que Jesus disse que Mamon era um senhor. E ele não pode governar a sua vida. Nada pode governar a sua vida. O apóstolo Paulo disse: eu me faço escravo de Cristo. Hoje você não tem mais o tutor que é a lei. Hoje você não é mais escravo da lei, você é escravo de Cristo. Sabe como? No Velho Testamento, salvo engano em Levíticos, passava-se o tempo da escravidão, as pessoas eram escravas, e depois de 7 anos, ela tinha o direito de ser livre. O seu senhor levava até a portaria, e ele falava: tu está livre. E ele dizia: Senhor,
Tu me amou tanto que eu quero ficar contigo. O seu Senhor marcava a sua orelha e agora ele era um escravo por opção. Hoje você tem a marca de Cristo. Essa marca física, hoje ela é espiritual. E nós temos a marca da promessa na nossa vida, espiritual. Nós servimos a Deus por escolha. Servimos ao Senhor por escolha. Porque entendemos que Ele é bom e que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou antes mesmo de nós o aceitarmos. Olha que coisa linda. Deus amou o mundo para que muitos se salvem. Não todos. Deus sabia que alguns iam se perder. E mesmo assim Ele amou a todos. Por isso, por que quando eu não cumpro o mandamento de Cristo, eu trago sobre a minha vida a maldição? Hebreus capítulo 12 fala que brotando uma raiz de amargura e crescendo, eu caio da graça. A graça é o que Cristo fez. Quando eu não cumpro o que Jesus disse no mandamento. E esse mandamento ele cumpre todas as leis e os profetas. Porque Ele é o amor. A Bíblia diz que os dons vão passar, mas o amor não vai passar. Aquele que anda em medo ainda não é aperfeiçoado pelo amor. Sabe por quê? Porque quando a gente anda com o Senhor, a gente tem confiança que Ele está aqui, agora, conosco, diariamente, constantemente. E sabe por que Ele é o Pai da mentira? Porque constantemente Ele vai dizer que Ele te abandonou, que Ele está te julgando, que Ele está te condenando, que Ele quer a tua morte, que Ele quer a tua ruína, que Ele está te castigando. E isso é mentira. É mentira de Satanás. Porque a vingança de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra salvação significa cura. Ele te curou. Em Lucas 23, se eu não me engano, tem um texto que diz assim: por causa da dureza do vosso coração, Jesus falando para Israel, vocês não ouviram o que eu tenho para dizer, mas a minha vontade era que vocês ouvissem, tivessem ouvidos e ouvissem, e eu os curasse. Qual é a vontade de Deus para você hoje? Te curar. Essa palavra cura, ela abrange todos os níveis da nossa vida. Cura física, cura espiritual, cura emocional. Todos os níveis da nossa vida. Até nível de sabedoria e inteligência. Porque Deus é a própria sabedoria. E o próprio Deus está dentro de você. O quanto você depender dEle, vai trazer sabedoria para a sua vida. Salomão pediu sabedoria para governar o povo. Por amor ao povo, Deus deu sabedoria a Salomão. Porque ele não pediu para os seus próprios prazeres. A Bíblia diz: não recebem porque pedem mal, porque pedem para os seus próprios deleites. Né? Quantas vezes a gente ora e a nossa oração é só eu. Sabe por que nós oramos assim? Porque não entendemos que Ele está conosco. A Bíblia diz que se eu buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. O que é o reino do céu? É o governo de Deus na nossa vida. É quando o Espírito Santo verdadeiramente governa a nossa vida. O que é a justiça de Deus? Não é o quanto você cumpre ou não cumpre as Escrituras, mas é o quanto você confia em Cristo. É o quanto você confia no sacrifício de Cristo. Isso é justiça de Cristo. E você tem confiado? Você verdadeiramente tem andado debaixo dessa justiça? Ou tem andado como o mundo ensina? O mundo nos ensina que tudo é perigoso, que tudo é ruim. Você que sabe. Adão caiu e começou a enxergar o natural. Talvez você pode pensar: cara, você está doido. É verdade. Doido para conhecer mais do Senhor. Doido para que as realidades de Deus se tornem mais palpáveis. Porque o mundo sempre vai criar um atalho
um caminho para te suprir. Por isso que, se você parar para pensar, quais são os nossos inimigos? O diabo? O diabo é inimigo de Deus? Não, nunca foi. O diabo é servo de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram adorar a Deus e o diabo no meio deles. Sabe para quê? Para adorar a Deus. Porque todo joelho se dobra diante da grandeza de Deus. Os judeus recusaram a Cristo, mas os demônios manifestavam e diziam: tu és o Filho de Deus. Os demônios nunca tiveram enganado. Os demônios sabem se você tem ou não tem o Espírito Santo, está cheio ou não está. Então, a nossa luta, ele é nosso inimigo, não de Deus. Nosso inimigo. E ele já está julgado. Qual é o segundo inimigo? O nosso eu. A nossa carne. A nossa concupiscência. Por isso a Bíblia diz que o homem carnal só fala das coisas da carne, da sua vontade, do seu querer. Amém? Então, nessa noite, eu não vou ler o texto todo, eu não me delongar. Deus hoje, Ele colocou no meu coração que se você entender que você precisa dele de verdade, não só de lábios, mas de verdade. E isso não é uma atitude hoje. Isso não foi uma atitude há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Isso é algo diário. Constantemente, nós necessitamos do Senhor, porque Ele é a água cuja nunca vai cessar. Você consegue imaginar você viver um relacionamento com uma esposa e você nunca procurar, com um esposo e você nunca procurar? Isso é intimidade. Você consegue imaginar, vocês que todos aqui, tirando os meninos, já foram pais, quando a minha filha precisa de mim para limpar, para trocar, para dar comida, eu julgo ela porque ela não sabe se limpar? Eu brigo com ela porque ela não sabe comer? Não. Deus ele nos trata conforme a nossa maturidade espiritual, conforme o nosso conhecimento. Por isso, Deus diz lá em Apocalipse, na revelação de Cristo: antes fosse frio, antes você não conhecesse nada, porque eu não teria do que julgar você. Mas porque conhece e é morno, eu te vomitarei. Eu já chorei, né? Quando eu andava debaixo da lei, no legalismo, eu pecava, eu me sentia condenado às vezes. E eu dizia: Deus, não me vomita. Eu tinha muito medo de ser vomitado. E um dia eu entendi que Ele me conhece. E Ele conhece o meu coração. E Ele sabia que naquela época eu me apoiava em mim, no meu esforço, no quanto eu era bom, no quanto eu não pecava. E hoje, eu não me apoio em mim. Antes de sair de casa, eu disse para o Senhor: Senhor, aquela família precisa de algo de Ti. Traga algo do Senhor para aquela família. Porque só o Senhor conhece o coração deles. E é assim que eu procuro viver a minha vida. Diariamente. Muitas vezes, as pessoas vão olhar para a nossa humanidade e não vão ver a mão de Deus. E nós vamos desistir? Jamais. Porque é o amor que permanece. É essa obra que vai mostrar o quanto você tem de Cristo em você. É por causa disso que muitos se perdem. Tem um texto na Bíblia que diz que o amor de muitos esfriaria. E eu ouvi esses dias que esse texto nunca foi para a humanidade. E eu parei: como assim? Esse texto foi para a igreja.
Porque a humanidade não tem amor. Só quem tem Deus tem amor. E a igreja hoje está assim. A igreja de Laodiceia. Que Jesus está fora. Já fui pregar em muitas igrejas. E eu não voltei. Sabe por quê? Não foi porque não teve cura. Não foi porque não teve libertação. Porque a palavra foi dura. Os dizimistas vão embora. Os ofertantes vão embora. E a minha posição? Deus tem chamado pessoas para pagar o preço de agradar a Ele, não de ser salvo por isso. Isso é a nossa cruz. É agradar a Ele. Se eu não me engano, Atos capítulo 13, eu amo esse texto, diz assim: porque eu escolherei dos filhos de Jessé um que fará tudo o que eu pedir. Este é o meu filho ao qual eu tenho prazer. Aparece no Monte da Transfiguração Elias, Moisés e Jesus. E aí, os discípulos querem honrar os três de igual maneira. E instantaneamente, enquanto Pedro falava, se não me engano, vem uma voz do céu e interrompe ele. Fala junto com ele, interrompendo. A ele ouvir. Temos que ouvir a Cristo, o nosso Salvador. A nossa arca, o nosso lugar de... Porque a arca, para uns, foi salvação, para outros foi juízo. Jesus é a nossa arca. Para uns foi salvação, para outros foi juízo. Quando eu abri a igreja, Deus disse para mim: este lugar é uma arca. E eu disse para Deus: Deus, me ajuda a ter alimento, porque as pessoas que entrarem neste lugar, elas precisam ser alimentadas e cuidadas. Porque é assim. O mar da vida está aí, ó. Está aí. E a gente tem uma escolha. E não ache que você não vai errar mais, porque você vai errar. E Deus sabe disso. Mas você não pode se conformar com o teu erro. Você tem que crer mais no Senhor. Porque é Ele que faz você não pecar. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos te ressuscitaria. E é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos que vai colocar as suas leis dentro do seu coração. Não é mais uma lei amarrada como na lei aqui, ó, que a gente tem que ficar lendo. Agora é dentro do nosso coração, conduzindo o nosso eu. Cara, eu não tenho tentação para beber. Por quê? Porque Ele arrancou do meu coração. Quem arrancou? Ele. Não está na minha força. Eu era mulherengo. Eu não tenho mais tentação. Por quê? Porque Ele arrancou. Está baseado na minha força? Claro que não. Claro que não. Maldito o homem que confia no homem. Então, eu entendo Davi. Porque Davi descansava em meio a guerras. Sabe por quê? Porque ele era o seu escudo. Hoje, papai é teu escudo. Papai é teu escudo. Papai é tua fortaleza. Papai é tua fonte. Ele é a tua vida. Na videira verdadeira, nós temos vida, mas enxertados nela. Vamos ser podados para que demos mais fruto. E eu queria aproveitar esse momento para dizer que Deus disse para mim que você é pastor. E que você é pastor. E que não importa o que todo mundo diga ou o que todo mundo pense, para Ele você é pastor. E que nada mudou. Nada, 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 nada mudou. Você consegue entender isso? Nada mudou. O que falta é um posicionamento. Um posicionamento diante de Deus. E faz 3 dias que eu estou com essa palavra engasgado no meu coração. Você é um sacerdote do Senhor. Um homem que Deus levantou
E pessoas dependem de você, porque você é um sacerdote. E você vai dar água para pessoas. Você vai alimentar pessoas, porque você é um sacerdote. E eu sei que Deus fala isso com você, que Deus te incomoda isso. Deus gera no teu coração isso. Porque você é um sacerdote. Não existe ex para nós. Não existe outra vida para nós. Às vezes eu digo para minha esposa, talvez pode achar radical isso para vocês. Eu digo para ela, se eu não fizer, porque minha esposa está em casa sozinha agora, se eu não fizer o que Deus está me pedindo, ou Ele arranca você de mim, ou Ele me mata. Porque eu fui chamado para cuidar das ovelhas dele. Não são todos que são chamados. São 5 ministérios. E a Bíblia chama ele, sabe de quê? De dom ao homem. É um presente de Deus ao homem. O pastor é um presente de Deus ao homem. O apóstolo é um presente de Deus ao homem. Sabe para quê? Para que todos cheguem à estatura de Cristo. Então, nós temos um compromisso. Levar as pessoas à estatura de Cristo. E é isso que eu tenho tentado fazer. Como a Érica disse, a minha igreja, em quantidade de pessoas, é ridícula. E eu sou apóstolo. Você acha que Deus não faz sentido nenhum nisso, Deus? Você acha que eu já pedi para alguém botar a mão na minha cabeça para alguma coisa? Eu sou como Davi, lá no mato, que não era digno nem de sentar à mesa. Mas isso se chama graça, coração rendido. Então eu vim aqui hoje como apóstolo. Apóstolo levanta ministérios. E eu vim aqui para te dizer que você é sacerdote do Senhor. Eu vim aqui como apóstolo de Deus, para que você receba algo de Deus, para que você receba a graça do Senhor, unção do Senhor, poder do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo diz, que os dons que há em ti sejam ativados, para que você comece a fazer de novo aquilo que você parou de fazer, porque você é sacerdote. Amém? E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, para que vocês entendam que essa família é uma família sacerdotal. E quando Deus levanta uma família sacerdotal, acabou. Não tem escolha. Não tem para onde correr. E é assim que funciona. Quando eu tomei rumo, parei de sofrer. E eu estou dizendo, sofrer não é só financeiramente não. Porque o vazio fica rasgado, cara. Nada te alimenta de verdade. E quando você sente a presença de Deus de verdade, não tem mais alegria tão boa. Quando você começa a desfrutar da presença dele de verdade. Porque hoje eu não falo mais de fé, eu falo daquele que se apresenta. É de você dobrar o joelho e teu corpo queimar todo. Porque isso é real. Dele vir, porque você é sacerdote, você é filho de Deus. Deus tem chamado pessoas para serem filhos de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus,